Ok, terminar o passo a passo. Terminar o passo a passo, a gente tem o seguinte aqui novamente. A gente tem essa figura. E nessa figura a gente tem algumas informações. A primeira, ele diz, é um triângulo reto. É que é importante, essa parte aqui é reta desse triângulo. E AC é a bissetriz, ou seja, esta parte aqui, no caso, está cortando esses dois ângulos em coisas iguais. Tanto que ele dá um valor A para esses ângulos. Até aí tudo bem. Outra coisa que ele nos dá é o seguinte, que AB é esse lado aqui. Espera aí que aí quebra as pernas de coisa. Esse lado aqui desse triângulo é o dobro desse lado aqui. O dobro de BC. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada para ver se as informações estão corretas. AB é o dobro de BC. Então, teoricamente, esse aqui é BC. Ah, rapaz, tá certo. Esse aqui é BC. Então, AB é o dobro disso. Outra coisa que ele diz também é que esse segmento CD, ele diz que é um Dzinho. E aqui, né? Basicamente, a gente tem todas as informações. O que é que a gente precisa fazer para achar? Primeira coisa que ele pede, ele quer que a gente escreva D em função de B. Como isso aqui é um triângulo retângulo, vocês têm um velho amigo de vocês. Mas antes de tudo, vamos colocar as informações que a gente já tem aqui em prática. A primeira, no caso aqui, olha, BC é igual a B. E AB, no caso, é 2BC. Então, por milagre, eu posso dizer o quê? Que AB é igual a 2B. É simples, né? AB é o dobro disso aqui. E o valor disso aqui ele disse que era B. Então, o segmento AB vai ser igual a 2 vezes B. Ficou meio estranho por causa de tanto B quanto vários B e C, né? Mas nos exercícios isso fica um pouquinho mais simples. Aí voltando, a gente tem aqui também BC. Isso aqui são as coisas importantes, tá? Isso é igual a B. CD. CD é igual a D. Essa partezinha aqui. Então, essas daqui são as coisas importantes. Por quê? Então, né? Eu acho que todo aluno que passou por matemática na vida, sempre que viu CD, só pensa em CD DVD. Eu também pensava, todo mundo pensava. E quem não pensava, mentiu. Enfim. Então, olha, a gente quer fazer de toda forma um tipo de função de D, no caso, em relação a B, né? Um em função do outro. Então, no caso, o D ele vai ter que ficar sozinho, como se fosse aquele f que a gente fazia, o y da função, de x por mais alguma coisa. Por exemplo, x mais 2. No caso, vai ser uma coisa desse tipo, tá? Então, voltando. Aí, o que é que eu tenho? Primeiro, aí eu tenho que fazer alguma coisa, né? Para fazer uma relação com essas coisas aqui. Primeira coisa que eu posso fazer, como a gente tem uma bissetriz interna, é fazer o teorema da bissetriz interna. Aí o teorema de bissetriz interna, eu consigo fazer uma proporção desse lado com essa partezinha pequena. Então eu vou fazer. Vai ser, no caso, AB em relação a BC. E o outro, apesar que o livro ele pega diferente. Deixa eu dar uma olhada. Na real não é a mesma coisa. Então eu posso pegar justamente AB, que no caso aqui, ó, AB é 2B, em relação ao quê? Em relação a BC, ou seja, B. Daí, o que é que eu posso fazer? Igualar isso com AD, que é essa parte aqui, e CD. Então, fazendo este tipo de coisa, o que é que eu tenho? Esse AD eu não conheço qual é o valor, né? Esse AD eu não tenho valor nenhum para ele. Então, só vou colocar AD.
sobre CD. Ou seja, a gente sabe aqui, ó, que isso daqui vale D. Por isso que eu já coloquei aqui. E pelo enunciado do exercício. Pronto. Ok. Só que, olha, se vocês olharem para cá, aqui está B dividido por B. O que é que eu posso fazer? Cortar. Aí eu vou ter uma coisa bem mais simples agora, né? Por enquanto, a gente quer saber então qual é o valor de AD. Porque aqui é a única coisa que a gente realmente não sabe colocar ele em função de alguma coisa. Então, AD, eu vou passar esse Dzinho aqui para o outro lado, ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu achei o valor de AD. AD, nesse caso, ele vai valer 2 vezes D. Ok. Então, esse lado aqui ele vale D. Ou melhor, 2D. Pronto. Então, a gente já tem alguns valores aqui. Esse aqui vale 2D. Pronto. Conseguimos aqui, agora o nosso triângulo, cada um tem um valor diferente. Como eu posso botar um em função do outro? Aí o que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. Famoso Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que... Ué. Ele diz que esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, vai ser igual à hipotenusa, que é o dos maiores lados, ao quadrado também. Então é isso que a gente vai fazer. 2b ao quadrado vai ficar 4b ao quadrado, né? Ele tem que fazer dos dois lados. Mais isso tudo ao quadrado vai ser o quê? B mais D, porque é o segmento todo, e a soma desses dois. Só que, como isso está tudo ao quadrado, então isso vira um produto notável. Então fica uma coisa desse tipo. Ok. E isso tudo, né? Obviamente vai ser igual à hipotenusa, que é D ao quadrado. No caso, isso tudo ao quadrado. Não D. Isso tudo. Como isso tudo vai estar ao quadrado, o que é que vai ficar? 2 ao quadrado fica 4. D ao quadrado fica D ao quadrado. Então é 4D ao quadrado. A partir disso, a gente só precisa agora resolver e colocar D em função de alguma coisa aqui. Aí, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Com isso daqui, a gente agora vai construir uma equação de segundo grau. E bem, resolver uma equação de segundo grau desse tipo não é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, não, tá? Basicamente aqui, ó, resumindo tudo isso que a gente tem aqui. Porque nem adianta eu colocar o passo a passo de uma resolução dessa, que isso aí não é uma questão tão interessante, tá? É uma questão bem difícil, bem acima do nível do que eu esperava. Mas basicamente, depois que você pegar tudo isso, fizer todas essas operações que tem aqui, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui. Vai ficar 3D ao quadrado menos 2BD menos 5B ao quadrado igual a zero. Para chegar nesse resultado, o que é que eu fiz? Eu destrinchei tudo isso daqui virou um produto notável, passei esse D para esse lado, ele passou subtraindo, aí cortou algumas coisas aqui, ficou tudo isso, tá? Então fez aí várias e várias manipulações. E se vocês repararem, isso daqui já é uma equação de segundo grau. Veja bem, se eu pegar aqui e tirar, no caso, o B, o que é que a gente tem? A gente tem, olha, 3D ao quadrado. Se eu substituir o D por x, nesse caso a gente vai ter 3x ao quadrado menos 2 vezes x menos 5 igual a zero. Então, sim, isso virou uma equação de segundo grau. Só que ainda tem esse B aqui. E para fazer esse cálculo aqui,
exige um pouquinho mais de esforço, tá? Tanto que nem o livro, o livro nem coloca, porque isso não importa tanto. O que importa é, quando a gente achar a raiz disso daqui, a gente vai conseguir colocar D em função de B. Aí o livro já diz o seguinte, que D, no caso aqui, uma das raízes de D vai ser igual a 5B sobre 3. Por isso que eu disse, tá vendo? A solução ia dar um trabalho danado, porque a substituição disso ia fazer um negócio gigante. E essa daqui seria a resposta final, tá? Como eu disse, não precisa nem anotar isso, porque isso é só uma questão de entender. O que é que a gente fez aqui? A gente queria colocar, no caso, um em função do outro. Primeira coisa que a gente fez, identificou aqui, no caso, a bissetriz. Se tem a bissetriz, então eu tento utilizar o teorema, que é, ela vai partir o triângulo em dois triângulos, e esses lados do triângulo vai ser proporcional a esses dois. Depois que eu fiz isso, eu vou conseguir usar ali minhas manipulações, teorema fundamental da proporção e outras coisas, certo? Para transformar isso numa coisa que eu quero. Como ele queria uma função, e isso era um triângulo retângulo, eu consegui usar o teorema de Pitágoras, tá? Então são coisas importantes. Se é no caso, um triângulo retângulo, então a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras para resolver problemas com triângulos. E sempre que você vê uma bissetriz, no caso interno ou externa, tenha certeza que a gente vai utilizar o teorema, especialmente quando for essa parte. Vai ter outra parte que a gente vai trabalhar, que é a congruência de triângulos, aí é outra coisa, tá? Mas vocês vão ver que congruência de triângulos é outra uma, nem usa bissetriz para isso. Então é isso, pessoal. Aí eu finalizo a aula aqui por hoje mesmo. Até mais.